Beleza, boa noite pessoal. Vamos orar para a gente começar nosso tempo aqui na presença do Senhor e ao mesmo tempo que Ele nos dê graça, sabedoria e entendimento para poder perceber essas verdades que é bem complexa. Eu acho que eu peguei a matéria mais tensa para poder conversar, ok? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a minha vida e a vida dos meus irmãos neste lugar. Os seus filhos que vieram hoje à noite, Senhor, gastar tempo com o Senhor para aprender mais do Senhor. Por isso eu espero, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós o espírito de sabedoria e de conhecimento sobre a vida e a mente de cada um. Que cada coração aqui se encontre em perfeita, Senhor, sintonia contigo, segundo a tua paz que excede todo entendimento. Guarda a mente de cada um neste lugar. Eu estou orando sobre Filipenses 4:6, que fala sobre isso, colocando as vossas ansiedades e dificuldades e problemas na sua presença, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. Também sei que o Senhor guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo, na presença do Senhor. Por isso eu te peço que o Senhor derrame sobre nós a graça que nós precisamos agora. Chegamos ao trono da graça, pedindo o favor imerecido da parte do Senhor, a graça que nós precisamos para trabalhar cada situação que vai ser falada nessa noite. Espírito Santo, eu venho na sua presença para que o Senhor possa, Senhor, falar por mim, pensar por mim nessa hora. Peço ao Senhor Jesus que nós viemos nessa noite aprender de Ti, que é o centro e o coração de toda a sabedoria, do conhecimento que existe, porque foi todas as coisas criadas por Ti e para Ti. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti todo o louvor, Senhor, toda a honra que se levanta neste lugar, eu Te entrego, nós entregamos ao Senhor, porque o Senhor é merecedor de tudo. Primeiro por ser Deus, primeiro por ter criado todas as coisas, por ter me criado, por ter criado cada vida que aqui está entrando, cada pessoa que existe no mundo. Toda a glória seja dada a Ti por tudo aquilo que o Senhor fez de tão doloroso naquela cruz que resultou na minha justificação. Muito obrigado. A vida de cada filho, de cada filha que entrou neste lugar. Que o Senhor guarde, Senhor, cada família aqui representado. Que onde existe um momento de doença, de problema, que o Senhor intervenha, Senhor, com o Seu poder, com Tua sabedoria, com Teu milagre na vida de cada família aqui representada. O Senhor sabe de todas as coisas que estão acontecendo. Eu não sei, mas eu sei que eu posso orar. Eu sei que eu posso clamar, eu sei que eu posso, Senhor, de alguma forma pedir ao Senhor que faça aquilo que precisa ser feito na vida para que a vida deles esteja de pé, cheia de saúde, de graça, de prosperidade, de unção, de amor, de justiça da parte do Senhor. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém, amém e amém. Amém? Bom, o que eu vou falar hoje é sobre o que é a ética cristã. João. Aqui. Tudo jóia? Bom. Então, eu vou falar sobre ética cristã, ética e moral. Mas, assim, é um tema bastante difícil de explicar. Porque a ética, ela tem um caráter meio que... não é empírico, mas, assim, é subjetivo. E, enquanto a moral, apesar de exercer leis, ou vir através de cultura e de lei, mas ela também é dificultosa, porque muitas vezes o que é moral para a gente, para outras pessoas não é moral. Exemplo, se no meu país, se na Arábia Marcelo, se eu posso ter um dinheiro e quero ter várias sogras, eu posso ter 6 mulheres no casamento. Lá a moral está tudo bem, mas desejo de casar com 2 ou 3 mulheres nesse país, ou vice-versa, mulheres, a moral já vai para baixo. Então, o que é moral para a gente, muitas vezes não é moral para outras pessoas, para outro país, para outra nação. Então, a moralidade vai depender muito de que cultura, de que país, de qualquer coisa que você viva ou nasça.
Por exemplo, eu vi esses dias, ontem de ontem, em que o governo argentino estava dizendo para as pessoas não virem ao Brasil, porque aqui, você viu isso também? Racismo no meu país é crime e inafiançável. Ou seja, para aqueles países está tudo bem, mas para o brasileiro não, porque a moral rege a lei. E aquilo que é lei para a gente, muitas vezes não é lei para o outro. Mas visando o campo da ética, fazer menções pejorativas, tanto lá como aqui, é ruim, é mal, correto? Eu caracterizar uma pessoa por conta da sua cor, ainda que em alguns países isso não seja crime punitível, mas de qualquer forma, pela ética, nós entendemos que é mal. Assim como mentir de forma para poder cobrir um resultado da sua vida ou omitir algumas coisas, dependendo do contexto, possa ser que moralmente não seja crime, mas eticamente você sabe que é mal mentir em todos os aspectos. Então, moralidade tem a ver com cultura e lei. E ética tem a ver com subjetivismo, aquilo que é, muitas vezes, subjetivo em determinado país, cultura ou região. Tudo bem? Vamos acompanhar aqui. A ética cristã é sobre viver em conformidade com a realidade última. O caráter moral do Deus que é amor, justiça e verdade. É um chamado à integridade, à responsabilidade e à santidade em todas as esferas da vida, sempre enraizada no relacionamento com Deus, que é a fonte de todo o bem. Bom, a ética e a moral que eu vou discutir contigo, ela é uma ética cristã. Então, por ser cristã, está baseada na Bíblia, no seu fundamento. Por quê? Ainda que alguns lugares, ou na nossa cultura, coisas podem ser relativas. Você acha que isso é bom ou ruim? Depende, correto? Nós temos esse jargão. Ou então aquela charge do eu desenho 6 aqui, mas você está vendo 9. Vai depender do nosso ponto de vista. Só que biblicamente não é assim. Exemplo, todo aquele que pecar certamente morrerá. Todos nós não morremos? Está aí a verdade e a veracidade das Escrituras. A ciência vai dizer que nem tudo morremos por causa que as células elas entraram no colapso, por causa da doença ou porque a doença não existe cura, mas todo mundo vai ter que morrer e isso foi baseado na Bíblia. Ela é pecado. Foi por causa do pecado que todas as pessoas vieram a morrer, correto? Então, nós temos que estudar ética segundo a visão bíblica, porque é nela que nós estamos fundamentada para viver ou para morrer. Então, a ética cristã como visão do mundo integral. Esse Norman Geisler, a ética cristã não é um apêndice da fé, mas é a expressão prática de toda uma cosmovisão teísta cristã. O apêndice, ele está dizendo que a fé não é parte acessória da sua vida cristã, ou da ética, ou da veracidade das coisas de Deus. Ela não é apêndice, ela não é uma parte acessória, ela é a parte essencial, porque para nós chegar até Deus, a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós dependemos disso, e não uma parte acessória. Então, ela é, no número 1 aí, ela é teocêntrica, porque ela é originada em Deus. Deixa eu só dizer para você o que é cosmovisão. Cosmovisão é um modo particular de perceber o mundo, tá? E teísmo, que está aí, cosmovisão teísta, é a doutrina que afirma a existência pessoal de Deus. Então, vou repetir. Cosmovisão é um modo particular de perceber o mundo. E teísmo é a doutrina que afirma a existência pessoal de Deus.
sobre essa cosmovisão, o modo particular de perceber o mundo, eu queria que vocês abrissem a Bíblia. Deixa eu só pegar aqui a Bíblia. Romanos, então todos anotaram aí que cosmovisão é o modo particular de perceber o mundo e teísmo é a doutrina que afirma a existência de Deus. Do cosmovisão é o modo particular de perceber o mundo. E o teísmo é a doutrina que afirma a existência pessoal de Deus. Oi? Então, aí eu gostaria que você abrisse para interpretar aquilo que está se falando, Romano 2, 14 e 15. Engraçado que a minha Bíblia, o meu tablet, ele justamente... O meu tablet, justamente o versículo 14 e 15, ele botou, veja verso 13. Está repreendido. Alguém lê para mim Romanos 2, 14 e 15. Pode ler. Quem encontrou? Ou seja, esse versículo está dizendo que, mesmo que os gentios não conhecessem a Deus, eles poderiam experimentar Deus em suas consciências, no modo de agir, correto? Está aí? E fazendo que saiba da existência de Deus, por causa que Deus colocou nele a eternidade em vossos corações. Então, mesmo que alguém não saiba que Jesus é o teu Salvador ainda, mas ele sabe que existe um Deus em algum momento da vida dele. Até nesse mesmo capítulo vai dizer sobre as coisas criadas. Mesmo que você não tenha um entendimento a respeito de que exista um Deus, o próprio Deus vai dizer assim, ó, se ele olhar para o sol, para a terra e todas as coisas criadas, ele não pode dizer que não exista um Deus. Existe um Deus. Mas, nesse texto ele vai dizer, antes preferiram dar glória aos animais, aos répteis, ou seja, em vez de dar glória a quem era devida, ele deu glória a quem não era devida. Mas por quê? Por causa que esse ser que foi criado, que somos nós, tem uma fonte de algo eterno dentro dos nossos corações. Está escrito no Velho Testamento, eu não sei se é Cantares, porque diz que Deus colocou a eternidade em nossos corações. Ou seja, quem é que é eterno?
é Deus. Então tem uma partícula de Deus habitando em você. Então, o cosmovisão é um modo particular de os homens que estão vivendo aqui perceberem o mundo. E o cosmovisão teísta significa que é um modo particular de perceber o mundo, afirmando a existência de que existe um Deus pessoal. Boa! Ah, os escribas daqui hoje estão firmes. Então, Eclesiástico 3:11 vai dizer que Deus colocou a eternidade nos vossos corações. Então, assim, ninguém quando morrer pode dizer assim, mas eu não sabia. O mesmo Deus vai falar bem assim, olha para as coisas criadas. Quem é que criou isso? Ah, eu achei que era o ET. Não, o ET não pode. É também criatura. Ah, mas foi o Big Bang. Também é uma obra da minha criação. Então, nada pode justificar o fato de morrerem sem o conhecimento ou sem dar glória a Deus. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Bíblica, no ponto 2, tá? Bíblica é fundamentada na revelação. Por que na revelação? Em Moisés, vai dizer que Deus auto se revelou, até porque a palavra Iavé, ou aquele 4 tetragrama, é o Deus que se revela. Ou seja, em todas as coisas, a criação e a glória de Deus se revela mesmo na criação. Até porque eu estava numa sala de biologia, estudando, traduzindo, né, a matéria de biologia. E quando você vai estudar sobre DNA, ele estava lá explicando sobre aquelas junção de como as células se multiplicam na meiose e na mitose, e vai contando aquela história. Gente, preste atenção. Quem é que poderia criar uma coisa tão perfeita que está dentro de você, pela qual você nem mesmo enxerga? O João é educador físico, é personal trainer. Imagine como se cria o músculo, funciona as articulações e tudo que existe no componente muscular, ósseo e pele, para criar um órgão tão perfeito como o corpo humano. Ah, seria alguém que mora fora do... Não existe, gente. Se você olhar para dentro de você, como você funciona, você vai entender que existe um Deus que está fora de você, para poder criar de maneira tão perfeita o corpo humano. Correto? Não existe. Nenhum homem poderia chegar e falar assim, eu acho que eu vou criar alguém e vou fazer dessa forma e dessa forma. Não existe. Eu preciso dizer que existe um Deus, mas onde está esse Deus existe? Ele se revela na pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que é uma revelação. Porque para você ser crente, o Espírito teve que convencer você de que você precisava de um Salvador, e foi por isso que seu coração aceitou Jesus. Ou seja, foi uma revelação. Na pregação se revela a palavra de Deus, e é por isso que você entende que existe um Deus na terra que se chama Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. E quem é o Pai? Ele está fora daquilo que nós chamamos mundo, porque ele está fora. Quando Deus fala para Moisés, você percebe que no contexto é alguém falando de fora do mundo pela qual Moisés está vivendo. Quando você vê as escrituras em Gênesis, você vai entender que então Deus criou a tarde e noite, e a viração do dia era amanhã. Então é alguém falando de fora e criando algo para a gente morar. Então é alguém que é eterno, é excelso, é grandioso, pelo qual a nossa mente não consegue imaginar como é esse ser. Mas veremos na eternidade. Amém? Então vamos lá. É racional, porque é coerente e defensável. Ou seja, a fé e a Bíblia são coisas que é coerente. Já viu muitas vezes o hiperlink que existe de profecias? Você já viu, né?
Alguém já viu isso? Um cientista, eu acho que não é isso? Hiperlink é conexão, assim, um versículo bate com outro, um livro casa com outro, ou um livro casa com vários outros, sendo que viveu em épocas diferentes, em tempos diferentes, em momentos diferentes, em culturas diferentes. E os versículos se casam, as interpretações são as mesmas. Então, o que criou é o mesmo que executou. Vários hiperlinks, ou seja, é racional, ela é extremamente passível de raciocínio, por isso que ela é coerente e também ela é defensável, porque você defende a fé pela qual você professa. Por que você não faz isso? Porque as Escrituras dizem a respeito disso, porque agora eu me tornei nova criatura. E o outro não se tornou? Ou seja, eu estou coerente com aquilo, a minha profissão de fé, aquilo que eu acredito, e ela é defensável, porque ela me defende e defende. Entendeu? Já que tudo bem? Ela é universal e aplicável. Aí que entra a questão da moral. Ó. Ela é universal e aplicável para todos os povos e cultura. Então, assim, apesar de Deus ter escolhido Israel para poder vir trazendo as leis, os profetas, os juízes e culminar na execução de toda a lei que é Jesus Cristo, tudo que foi escrito, ela é também para mim, ela é para o povo de Israel, assim também como para mim, e ela também é para todas as nações e para todos os povos. Por isso que ela é aplicável para todos os povos e para todas as culturas, ou seja, ninguém poderá fugir daquilo que as Escrituras dizem. Por mais que eu delete da minha vida, por mais que eu não queira aceitar, por mais que eu não queira receber, por mais que eu queira dizer que Deus não existe, assim como Nietzsche escreveu uma obra sobre ele, sobre o Deus que morreu e que é falível. Ou seja, se Deus morreu, ele falando de Jesus, significa que não existe nem ética e nem moral para a qual eu pudesse prestar conta. Mais ou menos isso no livro A Morte de um Deus, ou alguma coisa nesse sentido. Mas Nietzsche ele fala especificamente disso. Esse Norman Geisler, ele tem um capítulo falando sobre isso. E esse fundamento eu vou trazer na minha aula lá na frente, avisando sobre do relativismo. Ou seja, se nós não podemos ser moralmente dignos e nem executar sobre o amor, sobre fazer isso, fazer aquilo que biblicamente nós optamos, significa porque Deus morreu. Então, se Deus morreu, não existe moralidade, eu não preciso prestar conta de nada. Filosofia debate essas coisas, mas nós temos a Bíblia, que é a nossa referência e o nosso lugar de consulta. Redentora, vamos para o 5, redentora, porque reconhece o fracasso humano e aponta para uma graça transformadora de Cristo. Então, a ética cristã como visão do mundo integral, ela é teocêntrica, ela é bíblica, ela é racional, ela é universal, porque ela aplicava a todos os povos e todas as culturas, mas ela também é redentora, porque ela redime o homem de viver na escuridão e ter salvação. Rapidinho, Lário. O Edmilson está lá na porta. Amém? E quando a moral e quando a ética sobrepõe a moral, moralmente matar alguém é correto? Não. Mas quando Deus pede ao Abraão, o filho dele, para sacrificar. Exato. É sobre essas coisas que o que é moral. Ah, nossa, esse cara vai matar o filho? Oi? Isso, muito caso. E essas. Pois é. Exato. Esse caso específico é para gerar uma outra situação, ou seja, mostrando que Deus mataria seu filho, Jesus.
Exato. E ao mesmo tempo geraria fé para que Abraão fosse pai de muitas nações e Jesus fosse pai espiritualmente de muitos filhos igual a ele. Amém? Mas o que eu queria falar é, e quando a ética sobrepõe a moral? Por quê? A ética tem muito a ver com a existência de um Deus. Por quê? Deus é extremamente ético e Deus é extremamente moral. Porque a base do trono dele é justiça e verdade. Tá? Então, o que acontece nisso é que a ética sobrepõe a moral nesse caso. Por quê? Questão de fé. A gente está falando de ética cristã. E se fosse uma ética mundana? Não, isso não era sempre moral, seria sempre um erro e acabou. Mas quando fala disso, a fé vai dizer que Deus não poderia pedir uma coisa sem em troca fizesse outra. Por isso que Abraão fala que a Bíblia diz que Abraão tinha certeza que que Deus o ressuscitaria. As Escrituras avisam que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Foi por isso que então ele sacrificou. Ou seja, a fé que é fora da lei, da moral, a ética vai sempre sobrepor a moral. O que é isso, Marcelo? Tudo que você faz sem a lei é ética. Porque a moral tem a ver com a lei regida naquele país. Exemplo. Deixa eu pensar aqui num exemplo bacana para vocês. Eu vou lembrar de algumas coisas assim que eu estava anotando, mas assim, tudo que a moral fala é baseada na lei. Por exemplo, dá um presente para alguém, faz parte da lei? Está dentro da lei? Não. Mas quando você dá alguma coisa para alguém, isso vira ética, porque a ética depende do amor. Você só dá as coisas a quem você ama. Tudo que você faz que é baseado na lei é moral. E tudo que você faz sem a lei é ética. Isso é claro? Isso é claro para vocês? Por exemplo, vamos falar sobre oferta. Todos nós pagamos taxas, impostos, isso está na lei, correto? Isso está na lei. A taxa está dentro da luz, da água, do carro, do IPVA, de tudo que... Isso está na lei. E se você não paga, você moralmente é criminoso, correto? Mas se você também pega essas mesmas taxas ou alguma forma de ofertar numa filantropia, na igreja, e seja lá o que for, isso faz parte da lei? Não. Isso é ética, porque você entende que aquele povo, ou aquela igreja, ou aquela instituição filantrópica precisa de uma oferta, e isso é ética, porque você entende que aquilo era para benefício de outras pessoas. Então, não funcionou via lei, funcionou via o amor, o entendimento de que você precisa fazer isso, coisas boas. A Bíblia também vai dizer que os 3 fundamentos mais importantes sobre dons, fé, a esperança, a fé e o amor. E o mais importante é Ou seja, para você amar, você não depende de uma lei para amar, e nem da moralidade de uma cultura, de um povo ou de um país. Você ama porque você entende que o amor procede de Deus e tudo que você ama se torna ético. Amar é ético. Enquanto cumprir as regras desse amor é moral. Claro, Jaime? Exemplo, se alguém casa e aí existe uma lei que rege esse casamento, correto? Mas tudo que você faz que é além da moralidade, isso é ética. E ética é amar. Amém? Vamos lá. Vamos lá, as fontes do conhecimento ético. De onde vem a ética e o funcionamento dela? Da onde é o minha fonte para entender o que é ética e moralidade?
As fontes do conhecimento ético, a síntese da ética. Geisler propõe uma integração de 4 fontes, que é a revelação bíblica, que é a fonte normativa primária, ela é infalível e ela é autoritativa. Ela é a fonte primária porque ela é a base. A Bíblia é a base de tudo aquilo que existe no mundo. Seja das religiões. Se tem várias religiões, cada um pegou um pouquinho daquilo que leu na Bíblia, mas ela é primária. Foi lá que eles foram buscar esse tipo de coisa. Qualquer religião, ela vai ter uma fonte primária na Bíblia. A religião católica está baseada onde? Na Bíblia. O fundamento é um, o crescimento aí é diferente. Os testemunhos de Jeová, o fundamento é a Bíblia e o crescimento é outro, porque são diferentes formas de pensamento ou de revelação. Oi? É uma cosmovisão, mas essa cosmovisão, de que forma ela está crescendo? Lembra que está escrito na palavra de Deus que o fundamento é o mesmo, mas veja pelo qual você está edificando a vossa fé. Se é feno, se é palha, se é madeira, se é ouro, se é pedras preciosas ou prata. Correto? Não está escrito isso? Escribas, vocês já viram isso na Bíblia? Vamos lá ver. 1 Coríntios 3, 10, 15. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ela. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode pôr outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo. Se alguém constrói esse alicerce usando ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a sua obra será mostrada, porque no dia trará luz, ou o fogo passará. Ela será revelada pelo fogo, e o fogo provará a qualidade da obra de cada um. Se alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. 1 Coríntios 3, 10, 15. Ou seja, o fundamento é o um. Está tudo fundamentado na palavra. Mas veja você, como você está construindo. E é uma responsabilidade sua. É uma responsabilidade da igreja, como pessoa da revelação. Imagine que Paulo recebeu a revelação da redenção. Então ele instruiu Timóteo, Epáfras, seja lá quem for, ele falou, o fundamento é esse, eu te ensinei isso, mas é você que vai estar construindo isso, baseado no fundamento. E veja o que você construiu. Porque tem gente que construiu até um determinado ponto, teve gente que cresceu um pouco mais. E aqui, eu não vou trazer revelação, vou trazer entendimento sobre palha, madeira e feno, porque eu vou estudar isso em um outro momento. Mas é um tipo de construção que é baseada no conhecimento humano da revelação, e os outros ouro, é a revelação em Deus, prata é em Cristo, pedra preciosa no Espírito Santo, mas isso nós vamos ver em outro momento, tá ok? Então, voltando lá, a revelação bíblica é a fonte normativa primária, infalível e autoritativa. A lei natural vai falar de coisas naturais criadas pelo próprio Deus, que é os princípios morais universais, acessível à razão humana. É por isso que lá em cima está dizendo que ela é coerente e defensável. Lá na ética de cristão, ela é coerente. A razão consegue perceber isso. E aí o texto é Romanos 2, 14 e 15, que é o qual nós lemos antes. E eu gostaria de voltar a ler novamente, para que isso fique claro, porque a fonte do conhecimento ético também é a lei natural. Alguém poderia ler de novo Romanos 2, 14 e 15?
Até porque o Edmilson não estava aqui. Segunda Romanos 2, 14 e 15. Ok, vamos lá pegar o primeiro mandamento, que pela qual ele fala sobre a lei, correto? Amar a Deus sobre todas as coisas e também amar o próximo. Então, se alguém está amando o próximo, ainda que não conhecesse a lei, porque a lei foi dada a Israel, e os outros povos que viviam longe de Israel e que não conheciam a lei e que não eram os oráculos de Deus. Ele está dizendo, para esses, existe uma lei que está escrita no vosso coração. Quando eu amo e eu prestava culto a Deus, ele está dizendo que a lei estava implícita no nosso coração e ela também era julgada por causa disso. Lê novamente. O 2, o 14. Para ele. Então, os gentios que não têm a lei, mas fazem as coisas concernentes à lei, que lei? A lei de Moisés. Pode ir. Ou seja, eles não têm o conhecimento dessa lei, mas já que ele cumpre o primeiro mandamento e o segundo mandamento, ele está cumprindo a lei, ainda que não tenha lei. Ou seja, é natural, ou seja, estava no mundo e as pessoas estavam vivenciando isso. Pode terminar. Este demonstra a obra da lei escrita em seu coração, e a sua consciência também o testifica, bem como seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo. Ou seja, quando esses pensamentos chegam, quando eu faço uma atitude, eu tenho uma consciência, e essa consciência me diz que, acho que isso daqui não é bem certo. Aí a razão dele está defendendo, dizendo assim, você está certo, ou não defendendo. Isso não é certo e não é errado. Porque assim, conjunto de lei, ainda que Israel estivesse lá naquele lugar, outras nações já existiam, gente. Outras nações já existiam. E existia um código de lei, ou seja, o código de Hammurabi. Estava lá, estava escrito olho por olho, dente por dente. Ou seja, isso estava escrito na lei de Moisés. Então, quando alguém matava alguém, a lei ia lá e condenava ele, olho por olho, dente por dente. Ele cumpria a lei? Cumpria. Mas Hammurabi não tem nada a ver com o povo de Israel. São povos que originaram de Adão e Eva e foram espalhados pelo mundo. Mas essas pessoas, de alguma forma, tinham uma lei implícita no seu coração. Quer condenando, quer defendendo. Raciocínio lógico. É a aplicação consistente dos princípios bíblicos e naturais. Esse raciocínio lógico significa, se você fizer isso, você recebe isso. Se você pegar uma faca e ferir-se, você vai morrer. É lógico isso, correto? Se você faz isso, você recebe isso. Porque existe uma lei do retorno e existe uma lei da ação e reação. É física, é lógico. Aplicação, raciocínio lógico, aplicação consistente dos princípios bíblicos e naturais. Experiência, que é a intuição moral, confirmadora, mas não determinante, que é a consciência. Experiência, através de experiência nós provamos o que é certo e o que é errado, correto? Isso é bom, isso é mal, isso não é legal, isso é... E ao mesmo tempo, ela é também uma intuição moral. Eu acho que isso não é interessante, eu acho que isso não é legal para fazer. Nós fazemos isso, correto? O dia inteiro. Ainda que temos a lei, ainda que temos o conhecimento da revelação, muitas vezes nós ficamos com dúvidas sobre do que fazer ou em determinada situação. Porém, existe um código de lei, que é a cultura, que vai dizer, culturalmente isso não é aceito no meu país. Quando eu morava em Atibaia, eu morava com um povo diferente, para não revelar quem era, mas eu dividia a casa num campo missionário com outras
com pessoas de outras nações, de outros países e culturas diferentes. E uma vez eu estava lavando uma comida na pia, as verduras, tirei as verduras e botei a pia, estava limpa, normal, tirei as verduras, aí veio esse cara de outro país, chegou, abriu o negócio e cuspiu. Culturalmente isso é bom para nós? A gente tem isso? A Edna bem assim, entrei em choque. Mas enfim, culturalmente nós fazemos isso? Fazemos ou não? Não fazemos. Nós não temos o hábito, não é a cultura. Mas se você for olhar, qual seria o problema de alguém abrir a torneira e cuspir? Faria que estrago? Ou contaminaria o quê? Faria o que de diferente para poder a gente ter ou nojo, ou ter repulsa, ou então falar que isso é errado? Naturalmente não tem nada, né? Não diz nada, se você for olhar no biológico, mas nossa cultura não aceita isso. Então é por isso que eu digo, é uma experiência, é uma intuição moral. Ele não percebeu que isso para a gente era diferente, até porque só tinha eu e mais 2 brasileiros, e o resto todo era da mesma nação. Então nós éramos minoria. Então, não é que a gente não podia reclamar, é que a cultura predominante de quem era? Daquele país e não nossa. É em off, porque se eu falo, quem me ouve vai dizer assim, ele tocou com esse... Então, entendeu? Então assim, por isso que eu não queria dizer qual país. E também, por exemplo, na Suíça, geralmente eles não têm muito hábito de ficar muito no banho. Aí chega o brasileiro para trabalhar, toma banho de manhã, quando volta toma banho, tá frio. E aí toma banho depois, toma banho de noite, vai no banheiro, dá descarga. Isso culturalmente é horrível para eles. E para nós, maravilhoso, correto? Então assim, é uma experiência, ela é uma intuição moral e ela vem quando fala de cultura aqui, ela é universal, aplicável para todos os povos e cultura, lá em cima o 4º ponto da ética cristã. Então assim, percebe que essas coisas mudam conforme a cultura e conforme a região ou o país que moramos. Porém, isso não é um pecado, correto? Não é punitivo de nada. Ela é intuitiva e ela é uma intenção moral. Ela é uma experiência. Quando nós entramos na cultura, nós percebemos culturalmente que isso não é agradável para aquela cultura. E quando eles entram na nossa cultura, eles percebem que não é agradável para nós, como cultura. Que é moral e que é um código de lei intuitiva. Beleza? Até aí, Edmilson? Vamos para o 4 nível de moralidade. Absolutos morais. É uma norma universal e imutável. Exemplo, amar a Deus e ao próximo. Ela é um absoluto moral. Porque quem não ama, quem odeia, é moralmente, biblicamente pecador, e dentro de uma sociedade é moralmente punitivo da lei e dos seus crimes concedidos pelas leis diferentes. Por exemplo, eu estava falando... vamos estudar o caso de Taylor Robinson. Alguém conhece quem é o Taylor Robinson? Taylor Robinson foi o cara que atirou e assassinou o aquele ativista americano que estava numa tenda e ele tomou um tiro de longe de um rifle. Então, o nome do cara era Taylor Robinson. Então, ele atira, mas quem denuncia ele? Alguém lembra? É o pai dele que denuncia ele. O pai ama o filho? Ama, seja errando ou seja acertando. Mas moralmente, ele não achou certo isso. Ele poderia se omitir? Poderia. É uma verdade. Ele não mentiria. Ele apenas é uma verdade omissa.
Porque isso daqui, vou estudar lá na frente. É porque, na verdade, toda verdade não significa que ela precisa ser revelada. Eu posso falar apenas aquilo que concede a você para conhecimento e acabou. Eu não tenho que explicar todas as coisas. Imagine que o Edmilson é um marechal de um exército. Ele vai revelar toda a verdade pela qual ele vai combater esse povo e aquele povo? Não. Correto? Mas ele tem a verdade? Tem. Jesus, na hora da condenação, tu és o Cristo? Tu dizes que eu sou. Ele mentiu? Vamos, gente. Ele não mentiu. Mas ele omitiu algumas coisas? Sim. Então vamos lá. É o absoluto moral. É uma norma universal e ela é imutável. Ela não muda. De geração a geração, amar a Deus sempre vai ser um absoluto moral. Princípios gerais, aplicações amplas do absoluto. Exemplo, proteger a vida de um inocente. Ela é um princípio geral e ela é aplicada em ampla e absoluto, porque a vida sempre constitui uma dignidade e tudo que é digno, ela é defensível. Se existe uma dignidade, existe um defensor. Amém? Regras culturais, aplicações específicas de princípios em contextos sociais. Exemplo, código de vestimenta. Eu não sei se vocês viram hoje no... foi com você, Edmilson, que a gente viu que a tua esposa comentou que arrancaram a burca, a vestimenta de uma mulher em Curitiba, não foi? Em Foz do Iguaçu. Ou seja, aqui está falando de regras cultural. A regra cultural muçulmana vai dizer que você tem que andar com girá, aquela burca preta. Mas aqui no Brasil, ela não é código de vestimenta. E alguém arrancou isso da mulher. Pode? Não. Porque isso é um ataque à cultura e à expressão de fé. E a nossa lei defende. Toda pessoa tem liberdade de expressão na questão da fé. E se ela estava aqui, está tudo valendo. Agora, uma mulher entrando no país árabe, sem burca, sem traje correto, ela é bem vista? Ou seja, código e regra cultural, que são a questão da moralidade. Então, moralmente, em outro país, em outra cultura de árabe e muçulmana, dependendo do contexto, se as mulheres não se vestem comportadamente ou com jihá, o jihá ou a burca, você é moralmente culpável. Oi? Que é cultura e ela é um nível de moralidade. Então, a moral tem a ver com regras e leis. A ética, não. Imagine que uma mulher sai daqui, brasileira, entende a cultura deles, sabe que isso é errado, o que é que ele faz? Joga a burca e sai andando. Ela está ética conforme a moralidade daquele país. Correto? Vamos lá. Convicções pessoais. Área de liberdade individual, onde as escrituras não legislam diretamente. Exemplo, preferência alimentares dentro dos limites morais. Então, convicções pessoais. A Bíblia vai relatar isso muito claramente. A fé que você tenha para ti. Se para um comer carne dá glória a Deus, e para o outro não comer carne também dá glória a Deus, está tudo certo. Um guarda a lua, os dias da lua, o outro não guarda. Um guarda o sábado, o outro não guarda. E os dois prestam cultos ao Senhor e está tudo ok. Isso são convicções pessoais. Isso tem a ver com níveis de moralidade, ou seja, convicções pessoais. É a área de liberdade individuais onde a Escritura não legisla diretamente. Exemplo, preferências alimentares dentro dos limites morais. Voltando ao papo, ao contexto da cultura, do que é moral e do que não é moral. Comer porco em Israel é moral? Moralmente legal? Não é, porque na lei estava dizendo que não poderia comer animal com pé fendido.
Então não é moral. Por isso está dizendo, nos limites, preferências alimentares dentro dos limites moral. O que é moral lá? Exemplo, comer coelho. Existe na nossa cultura comer coelho? Mas isso é culturalmente no Brasil? Em Portugal é culturalmente. É muito... Eles acham maravilhoso comer coelho. Eu nunca comi, porque eu não achava legal. Mas por quê? Porque na minha cultura não é legal. Deixa eu ver outro animal. Essas cobra, tatu, esse de caça. Lá no norte e aqui é bem comum. Mas se você chegar em São Paulo, vou comer ali uma cobra. Rio de Janeiro, vou comer um tatu. Nunca vi isso. Então, dentro dos limites de preferências alimentares. É uma área de liberdade individual, porque cada um pode escolher. Exemplo, quando eu estava na Bahia, logo depois que eu me converti, que eu voltei para a Bahia, culturalmente diziam que os bolinhos de acarajé e abará era consagrado, correto? Muita gente consagrava. Mas a Bíblia fala que tudo que eu dou graças ao Senhor é santificado no nome dele, correto? Quantos já leram 1 Coríntios 7? Fala que tudo que nós damos graça é santificado. Mas, se alguém falar neófito, que é alguém que está caminhando na fé, disser para você, não coma isso porque é sacrificada, é comida sacrificada, você não come por causa da fé do outro. Está lá claro isso. Ó. Todos sabem disso? Todos sabem? Edmilson, sabe disso, né? Então assim, eu volto para a Bahia, amo a acarajé e amo a abará. E passa uma abençoada dizendo que, que não podia comer aquele negócio porque era comida sacrificada. O que é que eu fiz? A lágrima desceu, a lágrima desceu, o coração queria fechar na hora, mas o Espírito fala bem assim. Mas não é todos. Hoje em dia, naquela 25 anos atrás, aquilo era... Agora, hoje em dia não, tem muitos crentes. A minha irmã mesmo, ela vende, ela é extremamente uma mulher consagrada, crente, mas ela faz o abará e não consagra ninguém, e é um abará maravilhoso. Se alguém passar por mim, não come. Esse daqui é de crente, pode comer. Você entende? Exatamente, mas naquela época lá atrás não tinha, era geralmente pessoas de cultura de religião africana que faziam os bolinhos para consagrar. Mas passou uma abençoada na hora e falou esse negócio. E eu... Oi? Exato, a lágrima desceu de te comprar. Cheguei assim, oh Deus, me ajuda. Vamos lá, a ética é sobre a verdade e integridade. Norma Geisler, 1932 e 19, coloca a verdade no cerne de todo o seu sistema ético. Para ele, a verdade não é uma construção social, mas uma realidade objetiva e absoluta fundamentada no próprio caráter de Deus. A integridade é a consequência prática de viver em conformidade com essa verdade. Este resumo expandido explora a sua filosofia da verdade, sua ética da honestidade e suas aplicações práticas baseadas em obra como Christian Ethic. Vamos lá. Tenho fé suficiente para ser ateus, conforme Turek e seus numerosos escritos apologéticos. Bom, vamos voltar aqui. Oi? Sim, pode falar. Mas eu ataquei? Mas eu ataquei aqui? Sim. Mas eu ataquei? Ou só fiz exemplo? Oi? Ataquei? Foi mal, desculpa.
se eu ataquei, tá? Mas eu quis dar exemplo de fundamentos de fé e de religião. Ah, tá. Beleza. Mas o que eu fiz foi dar exemplo de fundamento de fé, de matriz africana, e enfim, tá, gente? Eles consagram porque eu sei porque consagram, tá? No momento eu não quis ofender ninguém. Alguém me dá um... Porque o meu tá cheio de tópicos ainda. Vamos lá. Os fundamentos ponto 1. Os fundamentos ontológicos e epistemológicos da verdade. Deus como verdade ontológica suprema. Na verdade, a verdade objetiva existe porque Deus existe. Ele é o fundamento último de toda a realidade. Deus como verdade ontológica. Eu sou a verdade. João 14:5. A própria... Oi? 14:6, desculpa. A própria natureza de Deus é verdadeira. Ele é a realidade suprema, não contraditória e fiel a si mesmo. Toda a verdade deriva dele. Jesus disse que se eu sou a verdade, vamos voltar aqui. Então, a ética sobre a verdade e a integridade. Para eu dizer que moralmente uma coisa é errada, ou para dizer que a ética daquele outro é errado, eu tenho que ter um parâmetro. Porque sem esse parâmetro, eu não consigo dizer o que é certo, nem o que é errado. Assim como a Constituição de todos os países, ela é uma Constituição e uma lei, e ela é obrigada a se cumprir. Então, para dizer que aquilo é crime naquele país ou não é crime, eu tenho que vir olhar para a lei daquele país. Não é subjetiva. Não pode ser subjetiva. A não ser em poucos casos. Mas se está... E toda lei só é punível de crime se ela tiver escrita. É por isso que a Bíblia está falando que a Bíblia, a ética cristã como visão do mundo integral, ela é fundamentada na revelação. Porque a lei foi dada para Moisés e ela é mediante a uma revelação. Foi o próprio Deus que deu isso para Moisés. Olha, coloca isso nas tábuas da lei. Lei 1, amará a Deus sobre todas as coisas. Lei 2, amará o teu próximo como a ti mesmo. Lei 3, não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer isso. Deu 10 leis. Então, para o povo de Israel fundamentar se é crime ou não, se é bom ou ruim, se é moral ou se não é moral, ela tinha que ter uma verdade ontológica suprema baseada em Deus, numa revelação da lei. Ninguém pode dizer assim, tal pessoa cometeu crime. Acho que aquela pessoa cometeu crime. Em que aspecto? Porque para cometer crime, ela tem que estar escrita na lei. Ela não pode ser subjetiva, porque ela é baseada numa verdade. Aconteceu ou não? Isso é crime ou não? E ela é moral, porque vai depender de cada povo e de cada país, ou de cada nação, ou de cada língua. Alguém tem alguma dúvida? Exatamente. Exato. É que eu queria dizer esse parágrafo mesmo. Toda lei é punitiva sem que não haja escrito nela. Então, ninguém é condenado a nada sem que haja isso escrito. A Bíblia também vai dizer, eu não posso ser condenado ao ser pecador ou não, ao inferno ou não, sem que haja escrito na lei de Deus. E ela foi feita através de uma revelação. E ela está escrita onde? Nós chamamos de Bíblia, que é uma coletânea de livros. Mas ela estava escrita na lei. Exatamente. E a ética tem a ver com o entendimento da lei. A ética tem a ver com aquilo que está à prática. Que é aquilo que Deus quis dizer, que o Senhor quis dizer bem assim, a lei mata, mas o Espírito vivifica, porque é uma interpretação e ela está vinculada ao Espírito que é Deus que viu e viu todas as coisas. Mas a lei, mas a letra, se ela não tiver uma interpretação ou um entendimento, e no mundo natural, já viu aquele negócio, o entendimento do Supremo é que isso, é que aquilo, o entendimento tem um termo específico do direito que quando
o Supremo decide como um comum acordo. Boa, bom ter escriba nesse lugar. Jurisprudência. Vamos lá. Para o próximo. A imago Dei e a capacidade para a verdade. Os seres humanos criados à imagem de Deus compartilham da capacidade racional de aprender, compreender e comunicar a verdade. A mente humana foi projetada para corresponder à realidade, ou seja, a imago Dei, nós somos projetados para falar a verdade. Nós nunca falaríamos a mentira se o pecado não tivesse entrado. Porque quem é o pai da mentira? Ou seja, nós herdamos essa questão. Nós herdamos essa natureza que é do pecado. É por isso que quando Jesus ele entra, ele destrói justamente a raiz do pecado, que é a iniquidade. Ele destruiu em nós. Romanos vai dizer que ele nos creditou justiça. Justiça é o rigor de Deus para viver diante de Deus de forma inculpável. Então, ele foi lá na raiz, porque pecado é tudo aquilo que você erra. Mas e a natureza que foi gerada em Satanás através do pecado? Como que ela ia ser destruída? Só vindo uma outra pessoa santa para pagar, para criar em Jesus Cristo um novo homem, criado em Deus, para Deus. E a Bíblia fala que quem está em Cristo, ela é nova. Por que ela é nova criatura? Porque a iniquidade, o pecado foi perdoado, mas a iniquidade foi retirada de nós. E colocado o quê? Um espírito novo. Ezequiel já tinha proferido isso. Darei um espírito novo, um coração novo. Removerei o coração de carne, de pedra, e colocarei um coração de carne para poder me obedecer. E colocarei o meu espírito dentro de vós. Isso era a profecia de Ezequiel. Quando Jesus morre na cruz, ele faz esse cumprimento. E a Bíblia vai dizer que quem está em Cristo é nova criatura. Ele não refez o negócio. Ele não deu um jeitinho. Ele não melhorou você. Ele fez você completamente novo, mas criado no Espírito. A mente precisa ser povoada por esse novo nascimento para que o corpo pudesse ir. O pastor Irã comentou domingo que como que Deus se revela aqui no meio da nossa pregação, porque não é a presença manifesta dele. Ele falou que Deus e a palavra é a mesma coisa. Correto? Porque o caráter de Deus está revelado naquilo que ele fala, porque é baseado em verdade, integridade, justiça, amor. Mas um ponto cerne dessa situação é que como o nosso corpo foi afetado pelo pecado, quando Deus entrasse nesse lugar ou se manifestasse, o corpo não resiste à glória dele. É por isso que temos que morrer, para que nós pudéssemos receber um corpo ressuscitado, igual ao de Jesus quando passou pelas portas fechadas, e poderia um corpo glorificado para poder estar na presença do Senhor. Enquanto ele já trocou o espírito, a alma está renovada e o corpo precisa morrer para receber um novo corpo. Isso está escrito aonde? Quando Paulo vai falar sobre a glória do sol é uma, a glória do outro é uma. Como será a nossa ressurreição? Aí ele vem contando sobre isso, tá? A revelação como fonte de verdade. Deus se revela através da revelação geral, que é a criação, a lei natural e a consciência, e da revelação especial, as Escrituras e Cristo. A Bíblia é considerada a verdade, João 17, porque se origina do Deus da verdade. Esse versículo, João 17, ele fala assim: santificam na tua verdade, Pai. A tua palavra é a verdade. Incrível isso, né? Alguém pode ter uma verdade a respeito sobre um assunto, a Rosa pode ter uma verdade sobre o assunto, mas quando fala que a palavra de Deus é a verdade, então eu não posso fugir dela. Por mais que outras religiões, ou outras leis, outros costumes, outro país não aceite isso, ele não fugirá da verdade.
ele não poderá escapar do juízo pela qual essa verdade não foi praticada, imputada ou experimentada. Por isso que existe o juízo final. Aquilo que é balela para outras situações, outras religiões, é uma balela, para nós não. Para nós é uma veracidade. É justamente por isso que você está aqui. Para entender que a verdade é a palavra e poder andar nela e poder esperar pelo esse julgamento, porque ele virá. Correto? Sim, tem 7 livros que apócrifos. Exato. Sim. Exato, exatamente. Então é por isso a questão da revelação. E assim, somente Cristo pode remover esse véu. Isso está escrito quando a Bíblia vai falar assim, que os judeus ainda viviam debaixo da lei, na religião judaica, e somente Cristo poderia remover esse véu que cobria o rosto de Moisés. Ele faz uma comparação. Somente Cristo, mediante o quê? A pregação do Evangelho. E quando não consegue, o próprio Cristo faz esse trabalho. Exemplo, não sei se você já leu, os muçulmanos desses países que são fechados para o Evangelho, o próprio Jesus tem se revelado e vários testemunhos. Ou seja, quando um tem a revelação, contamina todos. Porque ele se manifesta de forma poderosa. Imagine que Paulo era um judeu, da tradição judaica, que vivia conforme a lei, ensinado por Gamaliel. E aí ele tem a revelação de que Jesus não foi mediante uma pregação, é o próprio Jesus que se revelou a ele, correto? A Escritura nos ensina isso? E aí ele chega e fala sobre isso. E ele fala, mediante uma revelação. Quando ele entendeu a revelação, compreendeu o Cristo ressuscitado, viu a Jesus e viu todas as coisas que ele pôde contemplar na sua glória, ele sacudiu o mundo. A Ásia e a Europa foi totalmente infestada pela pregação do Evangelho de um homem só. Deus não precisou de vários homens, ele precisava de um homem só. E assim, Paulo, ele nasce no contexto muito depois dos discípulos. Quase 40 anos. Ou seja, enquanto os discípulos saíram pelo mundo para poder pregar, ficou Paulo e Pedro pregando para os gentios, e ficaram pregando um pouco para os judeus, mas depois ele foi espalhado pelos gentios. Mas uma revelação, um homem, em um lugar onde não podia pregar. E Deus tem seus escolhidos para fazer isso. Mais algum? Pega. Vamos lá para a definição correspondencial da verdade, é isso? Então, vamos lá. Verdade como correspondência é uma declaração de crença, proposição, é verdade. Se somente se corresponde aos fatos da realidade. O que ele está dizendo assim, a verdade é uma proposição. Ou seja, se somente corresponde aos fatos da realidade. Então, uma proposição só é verdade se corresponde aos fatos da realidade. Exemplo, a neve é branca. Então, por isso, essa proposição é verdadeira. Que é a mesma coisa de 2 e 2 são 4. Então, se a proposição ela é verdadeira, significa que a verdade ela tem uma correspondência. Por quê? Para eu dizer que aquilo é verdade, eu tenho que ter um lugar onde as pessoas possam consultar, experimentar, ler, entender. Ou seja, ela tem uma correspondência. E onde está a nossa correspondência a respeito dessas coisas? A Bíblia. Na revelação pessoal, concernente à Bíblia, a palavra de Deus. Objetiva. A verdade é independente do que as pessoas acreditam ou desejam. Ela é descoberta e não inventada.
Isso daqui eu já falei. A verdade ela é objetiva, independente do que eu acredito ou que eu desejo. Por exemplo, quando eu tinha menos idade, eu achava assim, tal pessoa morreu. Ela falou assim, tomara que ela seja salva. Mas ela nunca confessou a Jesus. É o meu desejo. Mas ela nunca confessou. E a regra é clara. Se confessar que Jesus Cristo é o teu Senhor, você será salvo. É uma regra. É uma regra e ela é objetiva. Ela não é subjetiva. Se com tua boca confessares que Jesus é o Cristo e com teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Ela é objetiva, ela é clara, ela não muda. É por isso que as outras religiões, ela tem esse não fundamento. Por quê? Elas fundamentam em adoração a isso, adoração àquilo, faça dessa forma, que é um conjunto de regras normativas. E ela não traz a verdade, a justiça e a veracidade, porque alguém morreu. Se alguém morreu, significa que se você aceitar ela como Salvador, ou entender e colocar a sua fé, ou crer, que significa apoiar em outro, significa que você é salvo. É uma verdade objetiva. Claro? É uma verdade objetiva. E como é que eu faço para ser salvo? Confessa que Jesus é o teu Senhor e teu Salvador. Será salvo. Só isso. Só. O Evangelho é simples. Oi? Exemplo, bom exemplo, meu escriba. O ladrão reconheceu que Jesus era o Filho de Deus e falou o quê? Hoje estará comigo no paraíso. É objetiva e ela é fundamentada na verdade, porque aquele que falou é a verdade. 1.3, verdade absoluta vezes relativismo. Que é uma crítica filosófica e moral. Vamos lá, autorrefutação, pula aí. A afirmação não existe verdade absoluta. Em si mesma apresenta como uma verdade absoluta. Cai em contradição. Bom, a autorrefutação. A filosofia vai dizer assim, por isso que ele usa crítica, a palavra crítica aí. A filosofia vai dizer assim, que não existe verdade para todas as coisas. E que a verdade é uma verdade relativa. E ela não é relativa. Jesus disse que eu sou Ela não falou que poderia ser a verdade. Ele falou que há artigo definido. Português, vamos estudar português. É um artigo definido. Ou seja, ele tem uma definição. Aquele A está dizendo assim, que ele é a única. Ele é o lugar. Ele é onde se encontra a verdade. O mundo vai dizer assim, mas talvez isso seja verdade. Eu não sei se é verdade. Não, isso daí pode ser, ou é relativo. Não é relativo. Até porque na normativa da nossa lei, o que está escrito é o que é punível. E o que não é punível, porque não está na forma da lei. Ou seja, não tem uma verdade correspondente a ela. Então, ela cai em contradição porque ele fala isso, não existe verdade absoluta. O filósofo entra nessa contradição. Não existe verdade absoluta. Ou seja, se não existe verdade absoluta, significa que a própria frase dele, ou a própria definição, já é uma inverdade. Por isso que entra em contradição. Se não existe verdade absoluta, significa a verdade que você está dizendo também não é absoluta. Então, onde é que está meu parâmetro para poder identificar o que é moral e o que é ética, para poder julgar ou não? Se não tem, não há julgamento. Impossibilidade de moralidade. Se não há verdade moral objetiva, não há base para condenar qualquer ação, incluindo atrocidades como holocausto ou escravidão. Tudo se reduz à preferência subjetiva. É o que ele está dizendo. Se eu não tenho um lugar para comparar se isso é verdade, se isso é crime ou se não, então significa que o holocausto, como ele está dizendo aqui, não era crime. Ou seja, matar pessoas concernente à sua fé e à sua forma de viver ou à sua cultura, pode acontecer isso? Não. Sobre uma raça, essa raça é melhor, essa raça é pior. Não existe, porque todas as pessoas
são criaturas de Deus e foram criadas em Deus. Então, só Ele tem o poder de. Outra pessoa não tem, porque somos iguais. Se somos iguais, Ele tem o direito e eu também tenho de viver, direito à vida. Destruição do conhecimento. Se a verdade é relativa, o conhecimento objetivo se torna impossível. A ciência, a história e a lei não podem funcionar. A destruição, só finalizar que eu volto. A destruição do conhecimento. O que as filosofias tentam dizer? Que aborto não é crime. Ou que... e outras questões bem difíceis de se tocar. Ou seja, quando eu destruo o fundamento da vida, eu posso fazer o que quiser. Se a vida é concedida no ato, a partir de um óvulo e de um embrião, se tornou, uniu e gerou um embrião, aquilo já é vida. Se é vida, já não posso. Ela eu acho que é Platão, o filósofo, fala que ela é um protótipo de uma vida. E está correto, porque um protótipo de uma pessoa e não da vida. Por quê? Ela ali é uma pessoa? Não, ela é um embrião e vai crescendo gradativamente durante os meses. Ela é um protótipo. Porque ela pode sofrer um aborto natural, correto? Ela é uma possível humano. Ela é um possível humano. Mas por quê? Porque ela é um início de tudo. Porém, quando eu destruo, dizendo assim, aquilo ali não é a vida, significa que querem fazer lei para poder destruir e dizer que o aborto é legal, que é passível, que ela é permitida. Pode falar. Certo. Isso, exatamente. Sim. Sim. Relativo isso depende. Depende de quê? Vai depender de um fundamento da verdade para eu dizer se isso é ou não é. Tá bom? Vou falar só esse e vou terminar hoje, tá? E a gente escreve e para aqui. Porque a gente começou 7h30, seria 9h30, mas eu vou parar em finalizar esse aqui na primeira... Oi? Dá? Não dá. É muita coisa, né? Isso. Vamos lá. Verdade como fundamento da ética e da comunidade. Ou seja, percebeu que a verdade ela está sempre sendo o ponto de partida, o fundamento de todas as coisas? Sabe por que exemplo, Jesus falou que daria vida eterna para a gente, correto? E se ele não fosse uma verdade? Como é que a veracidade, como é que a integridade, como um Deus que é excelso poderia dizer alguma coisa que fosse infalível? Quem acreditaria? Seria relativo, como ele falou, eu acredito mais ou menos, ou talvez eu acredito, ou então, vai depender de eu ser bonzinho ou se não. Não, a Bíblia não fala sobre isso. Como eu disse para vocês, ela é objetiva. Se você confessar que Jesus é o teu Senhor e crer no coração, você será salvo. Não tem uma vírgula assim, vírgula, mas se você começar a titubear, tem isso na Bíblia? Quando caiu o Pentecoste, Pedro falou bem assim, porque está escrito, todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Eu posso mudar isso? Eu posso ter uma interpretação diferente disso? Eu não posso, porque senão eu vou relativar. Mas depende aí, tá? E o próprio Pedro, confesso eu, que quando ele estava falando isso, com certeza ele estava pensando nos judeus. Ele não estava pensando no povo gentil. Por que eu falo isso? Porque precisou Deus trazer um lençol cheio de animais e répteis e quadrúpedes para dizer assim,
não diga que isso é impuro, porque eu já purifiquei. Ou seja, ele falou assim, opa, os gentios estão incluídos nisso. E o Paulo vai lá dizer assim, porque não existe nem judeus, nem bárbaro, nem isso, nem aquilo, pois todos foram feitos e todos têm direito a essa graça comum. Beleza, Jacan? Vamos lá. A impossibilidade de moralidade sem a verdade objetiva, ou seja, uma verdade objetiva, é impossível executar moralidade. Por quê? Se não tem alguma coisa escrita ou culturalmente vivida, eu não posso dizer se é moral ou não. Voltando ao exemplo lá do rapaz que cuspiu na pia. Culturalmente, é moralmente aceito na nossa cultura? Não. E se a mulher que usa uma mulher que não seja de países muçulmanos, ir para lá e não ter uma vestimenta correta, ou não ter o jihá ou a burca, o que é que vai acontecer? Moralmente, tem uma lei lá que a mulher tem que fazer isso. Então, ela não está de acordo com a moralidade e a lei daquele país. E vice-versa. Aqui no nosso país, ela pode andar do jeito que ela quiser, porque não existe uma lei que proíba questão de vestimenta, que é a questão que a gente estava falando lá em cima, sobre a intuição moral, a experiência, as convicções pessoais. Correto? Esse dia mesmo eu também vi uma questão falando sobre academia. Diz que tinha uma mulher que andava toda... Não foi? Existe alguma lei no nosso país que diga que aquilo é crime ou é pecado? Não. Mas moralmente isso não é bem visto. Pelo menos naquela academia, ela foi expulsa. Exato. Mas aí, para ser tentado ao pudor, tem que ter foto da mulher, dizendo assim, olha isso daqui está sendo. E assim, atentado ao pudor é quando a mulher está, ou o homem está naked, está sem nada. Isso é atentado ao pudor. Ou mostrando a parte para alguém. Isso é atentado ao pudor. Se não tem. Foi? Usos e costumes, porque tem que ter a lei. Exato, aí. Não. Mas é moral isso, não é lei, né? Porque para ter uma base para a condenação do que é moral, precisa de uma lei. Se não existe uma lei, significa que é permissível. Porém, a própria cultura julga de forma diferente. Correto? Que também tem essa questão. Existe a praia de nudismo. Então, naquele lugar específico pode. Nudismo? Alô? Ou vice-versa, quando alguém está na praia que você anda lá de paletó, a galera, vixe, esse crente aí tá... O cara às vezes nem apenas queria tomar um banho ou molhar o pé na areia, mas vestiu daquele jeito, esse crente aí tá... Então, uma ética significativa pressupõe afirmações verdadeiras sobre o bem, o mal, a natureza humana e os fins últimos. Sem verdade, não há um padrão para discernir o que é certo e o que é errado. Se não existe um parâmetro para dizer se é certo ou errado, não existe. Se não existe uma lei que puna, não existe. E se não existe a palavra de Deus, que é a verdade e a veracidade, também não existe punição. Então, relativismo para nós não existe. Ou é ou não é, correto? Ou é bem ou é mal. E existem aquelas coisas que podem ser contextualizadas ou contestadas, mas ela depende de uma ética. Aí depende de uma ética. Não há base para a responsabilidade moral, que depende de juízo verdadeiro sobre as ações e intenções.
Os conceitos de justiça e injustiça perdem todo o significado objetivo. Ou seja, o que ele está dizendo assim, para ter eu dizer que isso é justo e que isso é injusto, eu preciso de um lugar pela qual eu possa fazer essa leitura. Isso é injusto por causa disso, que é o que o Edmilson falou sobre o Código de Lei do nosso país. E ao mesmo tempo existe um Código de Lei, moralmente e eticamente, que a Bíblia nos orienta. Aquilo que muitas vezes a lei pode dizer que pode ser livre, para nós não é. Por exemplo, o adultério é crime no nosso país? Não, hoje em dia não é mais. Não é mais, desde 2000 e alguma coisa, 2006, 2016. Exato. O adultério no nosso país não é crime. Mas pela lei moral de Deus é crime? É. Então assim, ainda que a lei do nosso país diga isso, a gente sabe que moralmente não é, porque nós temos um outro código de lei. Estava votando, acho que o ano passado entrou em votação, mas aí foi suspendido, sobre o aborto. Se nosso país regula o aborto como que não é crime, para nós porque é a vida. Um outro tipo de crime que está vigorando no nosso país, que na Bíblia é condenável, a gente vai encontrar várias situações hoje. Para nós, não é crime. Para outras pessoas que vivem, não é crime. Nesse país, fora do contexto da ética cristã. Correto? Posso ler até o final do 2:2? A confiança é o alicerce de todos os relacionamentos significativos. Exemplo, casamento, amizade, negócio e governo. A confiança nasce da veracidade. Por isso que eu falo, a Bíblia, para nós confiarmos, a Bíblia fala assim, fala que Jesus fala assim, que eu irei e preparei um lugar, uma morada nova para vocês. Se não existe uma verdade, não existia uma confiança dos discípulos. Então toda a confiança, ela é baseada só e somente. Isso é o que nós estudamos sobre a imutabilidade, é o que nós estudamos sobre a objetividade, é o que nós falamos sobre o raciocínio lógico, é que nós falamos sobre a experiência e a intuição moral. Por quê? Porque Jesus era moralmente correto e Jesus era moralmente Deus. E justamente ele tinha uma ética que era baseada na verdade. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Creia. Ou seja, ele chama a confiança dessas pessoas nele mesmo. Por quê? Se não existe confiança, é porque não existe uma verdade. Mas toda verdade pressupõe a consciência. Ou seja, se você quer que alguém confie em você, fale a verdade. A mentira destrói a confiança. Verdade ou não? Esse cara já me falou alguma coisa aí que não é muito... A mentira destrói a confiança. Cada engano intencional corrói a confiança, danificando ou destruindo o relacionamento. Uma sociedade onde a mentira é comum se torna uma disfunção disfuncional e paranoica. E é uma verdade isso, né? Absoluta, né? Então marque aí 2.3, é onde eu vou começar a minha próxima aula. Esse é o capítulo mais longo, porque ele fala de muitas coisas. O 2 e o 3 e o 4, ele é só uma folha e pouca, dá pra gente fazer numa aula, tá? Então, marquem 2.3. Eu não tenho uma caneta aqui para marcar, vocês... Já marcou? Boa.
que conhecimento. Um outro. O cimento. Ah, não, tá certo. cimento? O cimento cimento, das alicerce, relações humanas, ou seja, aquilo que o segura, aquilo que é duro, é isso mesmo. Tá certo. Pode parar.